A única coisa que os jornais falam de verdade e sem ser pago é que eles não sabem o que é que o Trump quer fazer. E ele faz isso de propósito, que é confusão mental e confusão tática para os jornalistas espalharem aquilo que ele quer. Eu já sabia que ia demorar isso tudo, que o Lula ia ser o último. Você fala, o Lula, o Brasil é o último do Trump. Vem todo mundo, depois vem o Brasil, porque o Brasil está na América, é o aliado natural. Eu sei que eu estou falando aqui é pesado, mas foi isso que aconteceu. O Lula foi deixado por último porque o Lula não tem controle de nada e não sabe a realidade, a noção de poder que tem os Estados Unidos. E ele quis mostrar isso para o Lula. Eric, vamos lá, meu amigo. Primeiro sobre o jornalismo do planeta, né, planetário. Os jornalistas, eles não são autoridades do governo, tá? Então, a CNN pode falar o que ela quiser, a Globo pode falar o que ela quiser, a Band, BBC de Londres e outros canais mundiais. Cada canal vai puxar sardinha para a ideologia que ele tem simpatia ou para alguém que paga. Então, primeira coisa de notícia de jornais, TVs abertas. TV aberta é uma empresa que vai noticiar aquilo que está sendo pago. A TV aberta não vai falar uma coisa de um artista ou de um segmento sem estar recebendo, porque ela não faz comercial de graça, já começa por aí. Então isso não influencia muito as autoridades. Por exemplo, o Trump. O Trump ele não está preocupado com a OEA, com a ONU, com os direitos humanos do TPI, com a OMS, com a OTAN, com a União Europeia. Então não adianta os jornais ficar falando que a tendência vai ser essa ou aquela, porque não é. A única coisa que os jornais falam de verdade e sem ser pago é que eles não sabem o que é que o Trump quer fazer. E ele faz isso de propósito, que é confusão mental e confusão tática para os jornalistas espalharem aquilo que ele quer, que não é dar a informação correta sobre o possível alvo que ele vai abarcar. Isso é realidade. Então, dito isto aí, vamos lá. Por que o Trump recebeu o Lula agora? Eu já sabia que ia demorar isso tudo, que o Lula ia ser o último. Você fala, o Lula, o Brasil é o último do Trump. Vem todo mundo, depois vem o Brasil, porque o Brasil está na América, é o aliado natural, e para conversar com o Lula tentou isso em dezembro para janeiro, não sei se o público lembra disso. Não tinha como o Trump falar com o Lula naquela época, porque Maduro estava no poder, o Irã era o maioral no Oriente Médio, a Rússia ainda estava com poder absoluto ali de combate sobre a Ucrânia, a China estava cantando de galo, e o Lula querendo fazer a moeda dos BRICS, isso tudo. Agora imagine se o Trump faz essa reunião com o Lula, sem ter poder de barganha. Ele ia escutar o Lula, não por causa disso, ele ia ficar na onça ali, na linguagem nossa do militar, né? Ele ia ficar meio que encurralado para querer mostrar a superioridade dele na negociação, que é isso que ele faz. O que ele fez? Não aceitou a reunião com o Lula, deixou por último e foi fazendo o que nós chamamos objetivos intermediários. Primeiro pega a Venezuela, resolve o problema da Venezuela, pega o Maduro, levou o Maduro. Maduro começa a confessar os crimes que ele está fazendo, fez. Já começa a atingir o Brasil, partido de esquerda e assim vai. E todo o crime organizado. Depois partiu para o Irã, bombardeou, tirou o poder político do Irã, tirou o poder político da ONU, tirou o poder político da OEA, Foro de São Paulo esmagado. Rússia se afastou do Irã, China se afastou do Irã. E o Lula ficou com quem? Ele e a língua dele, mais nada. É isso que aconteceu, senhores. Eu sei que eu estou falando aqui é pesado, mas foi isso que aconteceu. O Lula foi deixado por último porque o Lula não tem controle de nada e não sabe a realidade, a noção de poder que tem os Estados Unidos. E ele quis mostrar isso para o Lula. O Lula foi agora na condição de sozinho, sem ninguém. E outra coisa, tá? Inclusive a reunião foi sem ninguém, só ele e o Lula. Com gritos e berros. Isso que foi a realidade. Agora vamos voltar mais um clique. Já que todo mundo entendeu o que aconteceu, agora vamos ver a recepção dada a um chefe de Estado. O Brasil é a quarta nação do planeta em terras contínuas. Então nós somos maiores que os Estados Unidos em terras contínuas. Se pegar as ilhas do Canadá, Havaí, Porto Rico e outras ilhas, os Estados Unidos da América se tornam maior que o Brasil. Se for só a parte continental,
o Brasil é maior que os Estados Unidos da América. Vamos lá, agora terras agricultáveis. O Brasil é o maior país 100% aproveitável no planeta. Nós não temos deserto, nós não temos geleiros, nem temos áreas de montanha. Temos grandes serras e conjunto de dobramentos que formam serras junto com serras, tipo Minas Gerais e etc. Então, até nisso, o Brasil é superior do que todas as nações da Terra. Então, tecnicamente, o Brasil é a maior nação do mundo, é o Brasil. Porém, nós não temos um presidente à altura. Os Estados Unidos sabem quão grande é o país, a dimensão que isso aqui representa. Então, o Trump não vai ameaçar o Brasil por causa do Lula. O Trump não vai ameaçar o Brasil por causa dos Estados Unidos saber que aqui é a zona de retaguarda profunda para qualquer emergência. Ele deu uma lição de moral no Lula. Isso que é, senhores, isso é realidade. O Trump pegou todos dentro do tabuleiro, todos aqueles que apoiavam o Lula, seja o rei, a dama, o cavalo ou o peão, chame do que quiser, todas as nações que faziam esse jogo sujo de apoio ao narcotraficante, ao terrorismo, falar mal do governo americano, tá sempre do lado errado. Isso que o Lula fez. O Lula chegou lá humilde, chegou lá usando as sandálias da humildade. Eu acompanhei tudo, eu vi tudo em tempo real e acompanhei as notícias dentro dos Estados Unidos. E o jornalismo americano, ele é foda, porque eles têm muita fonte lá dentro da Casa Branca. Recepção, vamos lá. O Trump, tecnicamente, os Estados Unidos da América é inimigo mortal da China e da Rússia. Não é isso que o mundo propaga? Principalmente da Rússia, que é o grande Leviatã americano, a União Soviética, o descendente dos soviéticos, que são os russos, não é isso? São os herdeiros do Império Soviético. Veja agora a recepção que o Trump fez para Vladimir Putin, lá no Alasca, e a recepção que ele fez para o Lula na Casa Branca. Ou para qualquer outro presidente da Índia, da França, o rei Charles, a Meloni da Itália, e outros presidentes. O Milei, o Bukele e o Lula. Simplesmente o Trump saiu da Casa Branca, lá por trás da cozinha, aquele local é a cozinha, onde fica ali uma portazinha que sai lá no pátio, o carro passou por trás, não tinha guarda de honra, um tapete velho lá, jogado lá, que eles acharam, pelo que eu vi, que eu observo tudo, porque nós militares, a gente trabalha com cerimoniais militares, de ministro de Estado, de chefe de Estado, recepção do Papa, de reis, de ministros. Então, pela recepção, você sabe o valor daquilo. É igual uma festa, você dá uma festa, você convida a pessoa, chega lá, não tem nada. Então, o teu valor para aquele cara não é nada. O Lula não teve sequer guarda de honra. Eu nunca vi isso. A República Federativa do Brasil chegar num país como anfitrião e não ter guarda de honra. Nem sequer para tocar um dobrado. Ele foi apertar a mão do Lula, o Lula tentou se aproximar dele para aquele abraço babaca, que ele sempre dá aquele abraço velho chato lá de bêbado. Ele se afastou, manteve a distância. O Lula sentiu que já estava pegando, pegou o Lula, arrastou pelo ombro assim, dá para ver que ele levou o Lula, bora. Chegou dentro da Casa Branca, mandou todo mundo sair, deixou um intérprete americano e o pau comeu. E tem fotos do Trump apontando o dedo para o Lula com uma posição assustada e ele gritando. Para quem estava do lado, dizem que foi gritos e berros. Aperto para 10 ele levou sozinho. Senhores, isso que é realidade. Quando terminou a reunião, outra manifestação do que é bom e do que é ruim, do que se você venceu ou se você perdeu na negociação. Geralmente, quando a negociação é bem feita, sai o anfitrião, mais o convidado, e vão dar uma entrevista coletiva para o público. O Lula saiu sozinho, o Trump não quis mais papo, o Lula ficou isolado, ficou todo olhando para a cara do outro, ele sem saber o que falava. Senhores, é isso que o Brasil se resumiu. Nós não temos um representante à altura da maior nação do planeta. Não maior em geografia, mas maior em uso do espaço vital.
Nós não temos. E tem gente achando isso engraçado. E o Lula saiu daqui dizendo que ia lá para mostrar que não era um cavalo manco, que ele era o pica da diplomacia. Foi horroroso, foi horrível de você ver, de se observar um representante do gigante Brasil ser tratado como se fosse o lixo do lixo. Cara, o pior é que o Lula levou para negociar com o Trump. Levou a seguinte questão: não pode tipificar o PCC, o crime organizado, como narcoterrorista. Embora eles cortem cabeça, destruam a cidade, toquem fogo em tudo, tomem o Nordeste, tomem as redes sociais, as empresas as empresas de distribuição de sinal, toma eletricidade, distribuição de gás, toma Minha Casa Minha Vida, toma os portos, ataca a polícia, não tem medo da polícia, o Comando Vermelho, mata policiais, corta a cabeça, abusa de menores dentro das comunidades, intervém no preço do combustível, e esse velho chamado Lula, que é o nosso representante, chega lá para negociar. Ah, não faz isso com meus filhos não, o presidente Trump. Ele levou o grito para meia hora, pô. Você querendo ou não, senhores, o Donald Trump está sozinho no Ocidente lutando contra o crime organizado, o Foro de São Paulo, os ditadores, narcotraficantes e regimes autoritários. Sozinho. E o Lula saiu do Brasil para ir lá na Espanha, junto com aquele presidente militante, junto com o Petro, a presidente da Espanha, para montar tipo um mini Foro de São Paulo às pressas, para tentar levantar algumas nações contra o governo americano. Agora, esses dias lá na Espanha, o foro social que eles criaram lá, não teve adeptos, todo mundo caiu fora, a Rússia nem se compareceu, o Xi Jinping não aceitou a ligação. Agora o cara quer ir lá negociar com o Trump. Ah, não, o senhor não é nazista mais não, o senhor é o homem mais querido da América. Pô, o cara acha que o governo Trump ele não tem diplomacia no mundo todinho, observadores, vendo tudo, pô. Pois é, cara, é isso aí. Tem alguns pontos aqui também que eu quero falar. Sobre a Rússia e a China se meter nisso aí. Eu acho que a China e a Rússia não vai se meter com o Brasil, tá, Eric? Porque a China precisa, eu falo aqui direto, a China precisa de 3 nações principalmente. O gás russo, o alimento brasileiro e o dinheiro americano. Então, você não vai ver a China dar um pio contra essas 3 nações. É isso aí. Eric, vamos lá. A minha percepção, a minha análise de tudo que a gente conseguiu apurar até agora, né, porque vieram várias fontes, o encontro foi muito novo, muito recente, então a gente vai tentar entender. Primeiro que esse encontro, né, como o Carcará um pouco falou, aí deu algumas indicações, ele foge um pouco dos padrões da diplomacia internacional, né, dos pacotes de reciprocidade que são comentados. Então, assim, os detalhes dessa reunião, e não o conteúdo propriamente dito, que não pôde ser revelado, depois a gente comenta por quê, eu acho que os detalhes no que foi falado, nas entrevistas que foram dadas, eu acho que não foram dadas, no que o presidente Lula falou na coletiva de imprensa, que não foi na Casa Branca, muito menos no Salão Oval, mas foi feito na Embaixada do Brasil, em Washington. Essas pequenas peças que eu acho que vale a pena a gente juntar alguns pontos para tentar entender ou depreender alguma coisa do contexto geral do que aconteceu nessa reunião. Mas aí, sendo mais específico na sua pergunta, né? Estamos no ano eleitoral, outubro está aí batendo a nossa porta. As pesquisas do presidente Lula são desfavoráveis, inclusive saiu uma agora da revista Oeste dizendo justamente que no estado de São Paulo o presidente Lula pede para todos os outros candidatos de direita, ou pré-candidatos de direita. Então as coisas eleitoradas, a situação do PT não está nada fácil. E provavelmente o presidente Lula nessa reunião bilateral com os Estados Unidos, eu imagino que ele quisesse auferir algum capital político. Que tipo de capital político? Uma foto, uma declaração muito contundente, dizendo que foi um sucesso, de um elogio muito grande, dizendo ou trazendo a público que situações realmente contundentes foram resolvidas, acordos de níveis comerciais, de sanções, as outras questões de cunho geopolítico militares que orbitam o mundo, que ele também fez questão de mencionar,
como a reportagem inicial falada pelo Eric comentou, um chavão desses que ele costuma falar nos palanques aqui do Brasil, mas lá ele não teve coragem de fazer, né? Então a sua coragem toda de dizer de sangue nordestino, do sangue pernambucano, daquela audácia de brigar, de chamar ele de o presidente Trump da nova face a nova face do fascismo, o nazifascismo, toda aquela retórica eleitoreira, aquela bem baixa mesmo, que a gente já está acostumada com os padrões do PT, ele não conseguiu oferir nada dessa reunião. Porque a reunião, voltando ao inicial, foi fora dos protocolos esperados. O que houve ao final da reunião foi um grande silêncio. A nota do presidente Trump na rede social dele dizendo que o encontro foi muito bom. Ok, muito bom para quem? A gente sabe que o presidente Donald Trump ele é reconhecido muito antes de ser presidente, no nível político, mas no nível empresarial, pela sua alta persuasão nas negociações. E ele, como presidente no seu segundo mandato, é reconhecidamente mundialmente como alguém que defende os interesses dos Estados Unidos. Então, quando ele fala que a reunião foi muito boa, foi boa para os interesses dos Estados Unidos, representados por ele que está no cargo de presidente da República. O presidente Lula, ao final da entrevista coletiva lá na Embaixada Brasileira em Washington, também falou que ele estava satisfeito. Ou seja, também está fazendo o seu papel. Porque ambos, nesse caso, foram muito fleumáticos. Terminaram a reunião, deram pequenas notas ali. A brasileira foi um pouco maior da entrevista que a gente pode comentar, mas de certa forma foram pragmáticos e fleumáticos, foram equilibrados no tom, mas o conteúdo é o que foge dessa análise toda. Tá? Então, nos pequenos detalhes, um deles o Carcará tocou muito bom, muito interessante, que como a gente é militar, já participou de cerimoniais para diversas autoridades, seja no Rio de Janeiro, seja em Brasília, seja nos quartéis que a gente estava envolvido recebendo autoridades estrangeiras ou mesmo as brasileiras. Então a gente vê que o protocolo, tanto do Itamaraty como os militares, eles preveem para chefe de Estado uma gama de coisas que são feitas, entre elas a guarda de honra, que é recebida com salva de tiro, canhão atirando salva de 21 tiros, e um monte de coisas, um monte de protocolos para chefes de Estado. Como o Carcará muito bem falou, ele foi recebido, logicamente tinham 2 ou 3 ou 4 soldados ali do Corpo de Fuzileiros Navais Americanos. Houve aquela situação ali, foi constrangedora do aperto de mão, sim. Pode dizer que não é só um aperto de mão, não. Isso é um sinal muito importante da distância que você quer manter quando você vai negociar com alguém. Isso é muito importante, como se afastar ou se aproximar, ou dar o primeiro tom do que você vai conversar, em que tonalidade. Então essas pequenas peças vão se juntando. E a não realização, a não autorização da imprensa na reunião dentro do Salão Oval já gerou as primeiras repercussões na mídia internacional. A Fox News, né, dos Estados Unidos, veio comentando isso paulatinamente. Estavam todos prontos para entrar no Salão Oval, justamente para relatar o que estava acontecendo, as pautas debatidas. Mas, segundo as fontes norte-americanas, o Brasil, a parte brasileira, pediu que a imprensa não participasse. Então já temos algum indicativo do que algo que estaria, ou do conteúdo que seria conversado, ou do receio da repercussão do comportamento do Donald Trump. O Carcará comentou aí do gritos e palavrões, a gente tem notícias disso, né? A gente não tem como comprovar, efetivamente, dizer que isso aconteceu, né? Mas é uma possibilidade. E a outra, que a imprensa norte-americana, principalmente da Fox News, repercutiu também, que é a espera, todos estavam esperando a declaração em conjunta que é feita como de praxe protocolar ao final da reunião. A imprensa ficou toda esperando sem saber o que estava acontecendo. E nada aconteceu, literalmente. Então, a comitiva de imprensa ela teve que se deslocar para a Embaixada Brasileira lá em Washington, onde aí sim, o presidente Lula fez uma entrevista bastante interessante. As perguntas dos jornalistas também foram muito interessantes. E aí vem os pontos principais, aqueles aos quais o Eric se reportou no início. Então foi falado de terras raras. O presidente Lula reconheceu a necessidade dos Estados Unidos em relação às terras raras para o emprego bélico, ou seja, ele sabe da necessidade, mas ao mesmo tempo ele veio o tempo todo também comentando que estão abertos as negociações para os Estados Unidos,
e sempre para a Alemanha, para o Japão, para a Indonésia, seja lá quem for, e sempre para a China. Toda vez que ele se repercutia que o Brasil está aberto a qualquer tipo de negociação, desde que, de acordo com a soberania nacional, com a redação nacional, no que ele está certo nesse aspecto, ele mencionava a China. Estamos abertos aos Estados Unidos e a China inclusive. Ou seja, a minha leitura é que a pauta da China esteve sempre presente. Se não esteve presente durante a reunião, ela estava presente no script preparatório. Porque todo presidente, todo chefe que vai para essa reunião, ele recebe um caderno de informações dos principais temas que estão sendo debatidos para justamente ele estudar. Então ele vai estudando na viagem do avião, ele estuda antes, e além disso ele leva os assessores que ele achar necessários para responder perguntas de outro cunho que ele não sabe. Mas a pauta China sempre esteve presente nessas tipos de conversa. Aí teve o aspecto que o Eric comentou do Conselho de Segurança da ONU, dizendo que ele reconhece que a ONU está na organização, a atual organização da ONU está fracassada, que não tem mais poder de atuação, como ele bem reconheceu quando ela foi criada ao final de 1945. Ele reconheceu isso, mas aí ele usa como argumento o novo Conselho de Segurança da ONU, que teria outros países além dos 5, que são as potências nucleares inicialmente reconhecidas, na qual o Brasil pleitearia a participação nesse Conselho de Segurança. Esse fato a gente pode conversar durante hoje um podcast inteiro sobre a participação ou não, mas é uma visão, na minha percepção, hoje muito pueril, porque o Brasil hoje, especificamente, atualmente, ele não se mostra compatível de assumir compromissos na esfera internacional com o poder que tem, por exemplo, uma França, que tem uma China, ou que pode ter uma Índia, que pode ter um Paquistão, um Israel, um México, ou outras que poderiam, a Alemanha ou o Japão, que seriam postuladores desse novo Conselho de Segurança da ONU. A outra questão que ele fala que não comentou, mas que na entrevista ele deu, na minha opinião, uma gafe enorme, foi quanto à questão da criminalidade. Então ele mencionou que a questão PCC, Comando Vermelho e a desdenominação como organização de narcoterroristas não entrou na conversa que foi mantida, mas na entrevista ele usou a seguinte terminação, a menção, que o Brasil, na semana que vem, estará promulgando o seu novo Código de Conduta, o seu Plano Nacional de Segurança contra o Crime Organizado, e a partir da semana que vem, olha aí, senhoras, a partir da semana que vem, quem escapou, escapou, quem não escapou, não escapa mais. Essas frases, essa colocação foi dita pelo presidente Lula na comitiva de imprensa. Olhem o que se passa na cabeça da mais alta autoridade nacional em termos de crime organizado, que com certeza será um dos pilares das discussões que pautarão as eleições presidenciais de outubro desse ano. Então, é assim que a gente vai vendo a questão. Quanto à questão das guerras, eu acho que ele também deu uma outra bola fora enorme, porque ele se colocou, naquela visão pueril, juvenil, que acredita no progressismo mundial, no diálogo, na paz, abraçar árvores, soltar as pombas brancas, que ele sempre esteve apto, o Brasil, a conversar com qualquer país do mundo e que já fez isso outras várias vezes. Inclusive, ele falou que deixou com o presidente Donald Trump a cópia do acordo que ele, Brasil, mas por intermédio dele, com o apoio da Turquia, fizeram em 2010.